Fala, galerinha. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Na aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês a correção do exercício do dia 24, né? Hoje é dia 31 de março do ano de 2021. Então, correção da atividade da nossa última aula de português. A última aula nós falamos lá sobre flexão dos substantivos, né? Dentre elas, nós falamos apenas da flexão de gênero. Ou seja, quando diz-se gênero dos substantivos, estamos referindo a palavras no masculino e feminino. Então, partindo dessa observação, podemos dizer que essas palavras ela têm duas categorias. São aqueles substantivos que são chamados de biformes, né, que vai apresentar uma forma para o masculino e outra para o feminino, como é o caso de porteiro, né? Porteiro, como é o caso de mãe, pai. São palavras que vão apresentar menino, menina, duas palavras uma para o masculino, outra para o feminino. E no caso dos substantivos chamados de uniformes, eles vão ser considerados de único, ou seja, uma única palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Tendo as observações, né, as classificações lá de Epiceno, quando eu vou utilizar se essa variação para o animal, sobre comum, quando eu tenho apenas uma palavra para pessoas, né? E os comum de dois gêneros, que são aqueles que mudam lá o artigo de masculino para feminino, que é o exemplo de dentista, a dentista, o dentista, né? Então, o exercício segue aqui, são 5 questões, eu vou fazer a correção. E na sequência, pessoal, por esse vídeo aqui também eu já apresento o exercício de hoje, sendo que vocês dão uma pausa, né, ao final dessa correção e assistem lá o vídeo da continuidade sobre o assunto, né? A gente vai falar de aprofundar o assunto sobre o estudo de flexões de substantivos e na sequência, se tiver alguma dúvida, volta a esse vídeo e assiste lá a apresentação do exercício por aqui, que eu explico cada um, certo? Das questões. Então, vamos lá. Releia o trecho abaixo, observando as palavras em destaque. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe, e ninguém deu os parabéns ao meu pai. Vinha ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, pártios, consideramos esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou a minha mãe. O primeiro bebê dos meus pais foram natimortos, mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina, onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Esse é um trechinho lá do texto de Nasce uma Menina, né? A autobiografia de Malala Yousafzai. Na primeira questão, transcreva do texto acima exemplo de substantivo que apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Então, vamos buscar aqui pares de palavras que foram citadas no texto, né? Um exemplo ali que está bem em destaque é a palavra pai, né? E a palavra mãe. São palavras que são pares, né? Uma para o masculino e outra para o feminino. Eu encontro outra aqui também, pessoal, filhas, apesar que está no plural, e filho, certo? Se você colocou um desses pares, está válido, certo? Então, vou colocar aqui filho e filha. Não vou trazer aqui o plural. Pronto, essa é a resposta da primeira questão, certo? Vou deixar aqui marcado em vermelho. Observando se foi assertiva a de vocês. Na sequência, no trecho, na 2, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena da minha mãe. O substantivo destacado vamos lá, o substantivo em destacado é essa palavra aqui, né? Pessoas. Nós sabemos que enquanto a sua classificação é um substantivo coletivo, né? Mas em relação ao gênero, masculino ou feminino, podemos observar que a palavra pessoa, ela é utilizada tanto para masculino quanto para o feminino, a mesma palavra. Então, portanto, ela é um substantivo sobrecomum, ok?
Terceira, faça como modelo. Então, vamos observar nessa terceira aqui, que nós estamos trabalhando com comum de dois gêneros, né? E eu mudo apenas o artigo, a e o, para masculino, e a palavra é a mesma. Então, ó, por exemplo, o pianista ficou a pianista. O jornalista fica a jornalista, né? A letra B. O gerente fica a gerente. A gerente. Letra C. O cliente fica a cliente. Letra D. O colega fica a colega. Letra E. O colegial fica a colegial. E a letra F, eu tenho aqui o dentista, ficaria a dentista. Pronto, essa foi a resposta correta da terceira questão. Vocês pausam o vídeo, observam o caderninho de vocês se ficou ok. Nessa quarta questão, passe as frases para o feminino. Então, nós vamos reescrevê-las, deixando aqui o sujeito feminino e fazendo as mudanças que for necessárias. Meu filho foi testemunha do casamento. Então, minha filha, no feminino, foi testemunha do casamento. Casamento. Pronto, ok. Fica assim a resposta da letra A. Letra B. O autor atuou no filme. Então, aqui, a atriz atuou no filme. Resposta correta da letra B. Letra C. O costureiro fez uma linda roupa. Então, fica a costureira fez uma linda roupa. Resposta correta da C. E aí, na sequência, a letra D. O réu foi condenado. Então, a ré foi condenada. A variação também de acordo com o sujeito, certo? Pronto, então a quarta questão está aí na tela. Qualquer coisa, pausa o vídeo e verifica como você fez no seu caderninho, ok? Quinta, classifique os substantivos abaixo em epiceno. Lembrando que epiceno são aquelas palavras que nós usamos para os animais, né? Comum de dois gêneros são os substantivos, onde eu troco com a questão anterior apenas o artigo, né, masculino e feminino, como o dentista, a dentista. E os sobrecomuns são a única palavra, né, que são usadas para pessoas, né, se refere a pessoas. No caso aqui do exemplo da letra A que eu já dei, ó. A vítima, tanto para masculino quanto feminino. Então, é uma palavra sobrecomum. No caso aqui, o sabiá. Então, o sabiá, ele é um epiceno, né? Tanto masculino quanto feminino. A criança, eu uso para masculino e feminino, então eu vou usar, ele é sobrecomum. Sobrecomum. E o jornalista, então eu escrevo a jornalista, ela é um comum de dois, né? De dois gênero. Comum de dois gêneros. Letra E, a testemunha. Então, ela é sobrecomum. Sobrecomum. Letra F, o dentista. Também é sobrecomum, né? Sobrecomum. Aliás, comum de dois gêneros, que eu escrevo o dentista, a dentista. Então, comum de dois gêneros. Vou pegar assim e deixar como selecionável.
comum de dois gêneros. O acrobata. A acrobata, então, ela também é comum de dois gêneros, né? Eu já vou pôr aqui. O doente. A doente. Então, também é comum de dois. A onça é pseno. O pianista. A pianista, então, ela é comum de dois, né? A água. Essa aqui, pessoal, faltou um i. É a águia, né? Então, ela é epseno. E a letra L. A cobra também é epseno. Pronto, então ficou assim. Ok, aí vocês pausam o vídeo, observa aí como ficou a de vocês, né? Faz a correção direitinho, verifica se você aprendeu. E aí, na sequência, eu vou apresentar para vocês aqui o exercício de hoje, certo? Que vocês irão copiar do PDF. Então, eu vou apresentar e explicar cada questão. Antes de vocês assistirem o final desse vídeo, vocês pausam aqui, volta lá no grupo, assiste novamente a continuidade do assunto, né? O vídeo onde a gente vai falar sobre as flexões do substantivo, está bem bacana. E aí, na sequência, quando copiar o exercício, na hora de resolver, se tiver dúvida, volta aqui e assiste o vídeo a partir daqui, ok? Então, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês o próximo. Pronto, a atividade de hoje é essa aqui, certo? Está lá no PDF. Leia o poema e responda. Tenho aqui um poema de Mauro Quintana, né? Cidadezinha, cheia de graça, tão pequenininha que causa dó. Com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Então, aqui é um poema de Mauro Quintana. Ele usa palavras no diminutivo, né? De forma carinhosa, né? Para fazer uma referência numa cidadezinha onde ele nasceu, né? A origem dele, etc. E aqui na primeira questão, estou pedindo o seguinte, ó, transcreva o substantivo expresso no grau diminutivo. Então, você volta ao texto e retira as palavras que estão no diminutivo. Segunda, segundo os gêneros do substantivo, eles podem ser classificados em dois tipos, que são os substantivos biformes, aquele que apresentam uma palavra para o masculino e outra para o feminino, né? E os substantivos uniformes, aqueles que apresentam uma única palavra, tanto masculino quanto para o feminino. A alternativa que contém somente substantivo biformes são, aí vocês vão verificar aqui, certo? Qual desses aqui apresenta duas palavras que são consideradas substantivos biformes, que os pares delas vão formar com outra palavra, né? Ou terminando com a vogal A, né? Ou vogal O, ou, no caso de uma troca por uma palavra por outra totalmente diferente, né? Como o caso de pai, mãe e etc. Terceira, substantivo comum de dois gêneros é um tipo de substantivo uniforme, beleza. Relembrando, o substantivo comum de dois gêneros são aqueles que eu preciso trocar apenas o artigo o pelo a, né? O exemplo, né? O dentista, a dentista. Aí eu quero aqui, a alternativa que contém somente esse tipo de substantivo é. Então, vocês vão observar. Cobra macho, cobra fêmea, elefante macho, elefante fêmea, cliente, jornalista, intérprete e criança. Vocês vão buscar aqui qual é a alternativa que tem um substantivo comum de dois gêneros, ok? Quarta, assinale a alternativa incorreta. Eu deixei até em negrito aqui, pessoal, ó. Então, vocês vão buscar o erro, né? Qual é a questão que está errada de acordo com o gênero dos substantivos. Letra A, dentista é um substantivo comum de dois gêneros. B, tatu macho e tatu fêmea são exemplos de substantivos epsênios. Letra C, policial é um substantivo sobrecomum. Letra D, amigo e amiga são substantivos biformes. Então, vocês vão buscar aqui o que está errado, certo? Qual é o erro aqui da questão. E essa quinta, pessoal, ó, passe as palavras para o plural. Então, aqui vocês vão fazer o plural das palavras, dos substantivos, ok? Então, por exemplo, a xícara. Então, as xícaras. Eu já deixei aqui como exemplo. E aí vocês seguem na sequência. O funil, os funis, o cartaz, os cartazes. Aqui nós estamos elaborando aqui o grau
dos substantivos, né? Grau diminutivo e aumentativo. Bom, então a nossa atividade é hoje, certo? É essa aqui. Vocês irão fazer a correção, assistir o vídeo, né, para ampliar o repertório e realizar esse exercício e devolver no meu privado até às 5 horas da tarde, às 17 horas, ok? Um abraço, fique com Deus e Deus abençoe os lares de cada um, ok?